lado feito pela concorrência aí. Claro, né? Eu jogo dos dois lados, né? Eu trouxe umas questões que eu vou passar para vocês. Não foi do jeito que eu quis, mas até o recreio ali eu consegui projetar para vocês, para a gente só ver algumas questões bem no estilo Enem aí que valeria a pena a gente ver. Na verdade, eu já discuti várias vezes, eu acho que o grande lance do Enem é o cara entender que não é 100 metros rasos, não adianta chegar lá, e querendo destruir a prova e chegar, não, cara, tem que ir lá e tem que saber que vai ser um jogo de cansaço ali, quem tiver mais calma e conseguir até o final com mais calma, vai sair vencedor. Eu digo isso porque quantas vezes na tua vida tu foi jogar bola e no começo estava super empolgado, achando que ia arrebentar outro time, e 15 minutos depois tu cansou e viu que não ia dar conta do recado e já desistiu. O nosso cérebro é assim, uma hora tu vai dominar o mundo, 15 minutos depois tu tá fudido e já não vai conseguir chegar mais onde queria. Então o Enem é isso, o Enem é a prova, o cara tá lá, 1 hora o cara tá empolgado, 2 horas depois o cara deu uma murchada, 2 horas e meia depois o cara quer aplicar o foda-se, assinala qualquer coisa, entrega a prova, fica livre, terminei o Enem. Mesmo pra mim, cara, que tô acostumado a ficar horas trabalhando, pra mim é super cansativo. A prova da Federal que eu fiz ano passado, eu confessei a vocês, cara, como pra mim foi uma maratona. Mesmo a prova da Federal, digamos que de repente não é tão longa às vezes, ou tão cansativa quanto o Enem, não tem textos tão grandes. Hoje eu trouxe alguns textos que nós vamos ver que às vezes não tem que se ater tanto à leitura primeira do texto grande, é mais a parte final que ele vai te fazer a pergunta de fato, aquela parte é a parte mais importante. Não é que tu não vai ler as questões, pelo amor de Deus, mas tu não precisa ficar te preocupando com a primeira leitura. Eu faria uma leitura boa, rápida, e aí a pergunta é essa, agora eu vou ler de novo para ver se a resposta na pergunta, como às vezes está, como geralmente está. A resposta está na pergunta. Eu fiz ontem até questão de biologia, cara, que eu não resisti. A questão estava tão bem feita que, não, peraí, não sei nada de biologia, mas aqui deve estar a resposta. Li de novo e, porra, não é que estava a resposta ali mesmo? Então essa que é o grande segredo do Enem, eu diria. Antes de apresentar as questõezinhas e a gente resolver alguma delas, nessa bela manhã nublada do dia 25, vamos discutir algumas coisas aqui da Física B, do volume 8, nosso último volumezinho. Lembra que eu comecei a falar das radiações eletromagnéticas? Ondas de rádio, micro-ondas, infraluz, raio-x. Todas elas nascem do sacolejar de elétrons. Fica à vontade. A única coisa que muda é como esse elétron sacoleja. Se ele sacoleja dentro de um fio condutor, ondas de rádio estou gerando. Se ele sacoleja dentro de válvulas eletrônicas especiais, micro-ondas. Se é a própria agitação das moléculas dos átomos, dos elétrons dos átomos, infravermelho. Lembra? Tudo emite infravermelho. Tudo que é feito de átomo, o elétron está lá sacudindo um pouquinho. Essa sacudidinha do elétron emite uma radiação que é infravermelho. Se essa sacudidinha do elétron vem só da casquinha do átomo, aí já é luz. O infravermelho vem de várias regiões do átomo, da parte interna também. Tu vê a luz já é emitida só pela casquinha do átomo, pela parte de fora. Depois da luz, ultravioleta, que é um processo muito parecido com a da luz, a emissão ultravioleta. Só que eu diria que isso, quando a gente emite ultravioleta, é porque a radiação que a gente recebeu, o impacto do fóton que a gente recebeu, era mais energético do que quando a gente emitiu luz. Agora, depois da ultravioleta, tem só mais 2. Raio-x. Esses caras também são emitidos pela oscilação de cargas elétricas. Só que o raio-x é um pouco diferente das outras. Para tu produzir raio-x, tu tem que desacelerar brutalmente um elétron. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou pegar um filamento que eu vou aquecer que nem uma lâmpada normal. Eu vou aquecer com uma DDP não muito grande. Por efeito Joule, essa coisa vai esquentar tanto que não vai emitir só fótons, vai chegar a emitir elétrons também. Esses elétrons que vão ser emitidos, eu vou querer acelerá-los. Os iguais se repelem, os opostos se atraem, eu vou querer acelerar ele para lá. Vou colocar uma placa negativa aqui e uma placa positiva aqui. Já que os elétrons são negativos, eles vão ser atraídos por essa placa, certo? Então essa é a placa positiva, essa é a placa negativa, então eu posso até fazer do mesmo tamanho, na verdade como se fosse um capacitor, só que aqui eu vou colocar uma DDP bizarra, uma grande DDP, 10.000 volts, 20.000 volts, 50.000 volts, dependendo da energia do raio-x que tu vai querer produzir.
Esses elétrons que foram ejetados aqui desse filamento incandescente vão ser acelerados a altíssimas velocidades e antes de bater na placa vão bater no anteparo metálico. Quando esse elétron bater nesse anteparo metálico, ele vai ser brutalmente desacelerado. E ao ser desacelerado, essa energia tem que se transformar em alguma coisa. Essa energia cinética do elétron, altamente energizado, quando dá uma pancada no metal, se transforma em, adivinha o quê? Raio-X. Então, mais uma vez, nós obtemos a radiação eletromagnética com o saculejar de elétrons. Só que essa sacudida aí foi punk, foi uma pancada que o elétron deu, desacelerou e liberou a sua energia na forma de raio-x. Como obter raio-x? Desaceleração abrupta de elétrons altamente velozes. A galera geralmente fica assustada com a máquina de raio-x, porque quem usa a máquina de raio-x se protege, já percebeu, né? Se protege, bota um coletezinho de chumbo, fica atrás de uma parede de chumbo. Por que mesmo chumbo? Um átomo com um núcleo denso, cheio de prótons e nêutrons. Quanto maior o núcleo, que é a parte sólida, entre aspas, do átomo, né, maior a proteção que aquele material vai dar para o sujeito. Por isso que o teu osso não deixa o raio-x passar e a tua carne deixa. Lembra do que é feita a carne mesmo? Carbono, água, oxigênio e hidrogênio. Portanto, basicamente isso. Tem uma pitadinha de outras coisas, mas a parte grande da carne é isso. É carbono, oxigênio e hidrogênio. Todos números atômicos baixos. E o osso é feito principalmente de cálcio, número atômico, o dobro desses que a gente acabou de falar, pelo menos, né? Então, com certeza é por isso que bloqueia melhor a radiação o osso do que a carne. Aí o osso fica esbranquiçado depois que os raios-x passaram pelo teu corpo, né? E aqui está o filme fotográfico. A parte que passa pela carne vai queimar o filme, deixando ele escurecido depois da revelação. A parte que estava embaixo do osso vai ser protegida pelo osso, que é feito de cálcio, boa parte. E aí a gente consegue estudar, né, o corpo humano por dentro dele. Mas tem um certo risco, né, cara? Vai que um desses raios aí atinge o núcleo da célula e bem a parte responsável pela divisão celular, pode dar problema. Por que então botar o meu filhinho dentro de uma máquina cancerosa como essa aqui para examinar o corpo dele? Porque essa doença que eu estou examinando poderia gerar um problema no meu filhote muito maior do que a chance que ele tem de ter um problema com um raio-x, né? Tem números aí de raio-x que eles recomendam que é seguro, né? Sei lá, é 100 raio-x por ano, uma coisa desse tipo, é seguro ainda. Imagina, né? Quem é que vai tirar 100 raio-x por ano? Né? É muito raro o cara precisar fazer isso, né? De repente o sarau pode... Ó, a tomografia, ela já é diferente, na verdade. Não é raio-x que a gente está usando ali. Não, a tomografia computadorizada, galera, ela na verdade tem vários métodos. Mas um dos métodos mais interessantes é quando eu injeto no corpo do sujeito uma substância radioativa. E aí eu vou usar um aparelho para examinar a radiação emitida por essa substância. Olha que loucura. O meu pai ontem fez um scan, umas encrencas que está dando lá no organismo dele, ele fez um scan. Para poder fazer aquele exame que ele fez, tu tem que mandar o teu sangue para os Estados Unidos. Os caras vão examinar o teu sangue para fazer um material radioativo que não prejudique tanto o teu corpo, especialmente para ti. Vão injetar aquela porcaria radioativa no teu corpo, radioativa mesmo, raios gama sendo emitidos para tudo que é lado. Geralmente é iodo 123 que colocam, injeta aquilo no teu corpo. Então, como agora o teu sangue tem dentro dele material radioativo e o material emite partículas, se tu colocar uma máquina que capta essa radiação, tu vai conseguir fazer, né, um desenho quase perfeito daquela estrutura que tu está estudando, certo? E aí tem várias possibilidades, na verdade, tem várias máquinas de tomografia que usam processos levemente diferentes umas da outra. Tem máquina, por exemplo, no caso da ressonância magnética, ela bota um campo magnético tão filho da mãe em volta do teu corpo que os átomos do teu corpo que não são ferromagnéticos se alinham com o campo magnético. Então tu vê os átomos do teu corpo ficam tudo alinhadinho, cara. Gira o átomo do teu corpo, todos os átomos do teu corpo ficam alinhados. E aí tu consegue, através desse alinhamento perfeito dos átomos do teu corpo, tu consegue fazer imagens do tecido com uma precisão incrível, né? Tu consegue ir lá dentro do corpo do cara e fazer fotos fatiadas da medula do cara, da coluna, do cérebro do cara, e aí com isso saber se tu vai operar, se não vai operar, que atitude vai tomar, certo? Lembrando, quem é que fabrica essas máquinas de tomografia, radiografia, né, ressonância magnética?
é uma equipe altamente especializada de engenheiros, físicos e matemáticos que às vezes dedicam anos da sua vida para a produção de um equipamento desse. É por isso que uma máquina dessa custa milhões e milhões de dólares, certo? Então tu imagina, o cara para abrir uma empresa dessas especializada em imagem médica tem que ter muita bala na agulha, porque a máquina realmente é absolutamente cara, né? Mas salva muita vida e o retorno também é bom, né? Só que tem que ter organização para fazer isso. Como é que é? A física médica, cara, com certeza, o que a gente chama de física médica é justamente conhecimentos de biologia vindo dos médicos, aliados a conhecimento de física vindo de pessoas que entendem de física, porque pensa bem, se eu sou só físico, como é que eu vou saber o que o médico quer ver lá dentro, né? Então eu preciso de um médico para descrever, olha cara, essa imagem que me produziu não está legal, porque eu preciso ver aquela estrutura, eu não estou vendo. Então a física médica é justamente isso, a união de pessoas que entendem de biologia médica, de física, para poder, unindo esses conhecimentos, produzir os equipamentos adequados. Ainda não existe essa faculdade, digamos assim, né? Eu vou ser físico-médico, médico-físico, mas uma hora vai ter que aparecer. Em algum momento o físico vai ter que ser ensinado sobre biologia, para ele poder, né, aplicar o conhecimento físico dele dentro da célula. Estava conversando com um professor amigo meu, ele falou com uma aluna dele, formada em física, né, doutora em física, tu imagina, então estava com a vida resolvida, ganhava muito bem, fez uma poupança durante alguns anos, largou tudo e começou a fazer medicina agora, porque ela queria poder aplicar os conhecimentos dela de física e química dentro da biologia, e isso realmente vai revolucionar várias áreas da medicina, com certeza. Ô galerinha, duas coisas interessantes sobre o raio-x aqui a mais para a gente falar. Primeiro, o raio-x, onde é que se aplica mesmo o raio-x? Onde é que se usa raio-x? Na hora de ver o exame. Exames médicos, geralmente as pessoas só ligam o raio-x a exame médico, mas ele é altamente usado na indústria. Sabe para que se usa o raio-x na indústria? Principalmente para ver se a peça está com algum problema interno também. Então tu vê, tu não vai montar um motor de um carro antes de tirar uma radiografia dele e ver se não tem uma trinca lá dentro. Porque depois que tu fez o bloco do motor, onde vai os pistões e o resto das engrenagens, vai muito mais dinheiro para montar esse motor. Antes de tu terminar de montar ele, gastar mais dinheiro e ligar e ver que ele vai explodir na cara de alguém, tu tira uma radiografia e detecta, opa, esse aqui já pode ir para reciclagem porque está rachado internamente. Rachadura essa que não era visível por fora. Tu não pode cortar o teu motor para ver se ele ficou bom, né? Então tu precisa de um ensaio não destrutivo. E o melhor ensaio não destrutivo é o raio-x. Então tu tira o raio-x do bloco do motor, vai um especialista que estudou anos, que treinou o olho dele anos para detectar a trinca, tá liberado, pode ir para a próxima etapa da montagem. Então tu vê, a indústria usa isso a todo momento. O raio-x, dependendo da intensidade dele, ele consegue atravessar material mais denso, menos denso. Ó, que interessante, eu ia fazer essa pergunta agora, mas como é que o cara consegue radiografar aço na indústria? Certo? Se não passa nem pelo cálcio do osso, né? É isso aí, porque existem dois tipos de raio-x, o raio-x mole e o raio-x duro. O raio-x mole é acelerado com baixa DDP, que é aquele usado na medicina. Porque se eu deixasse esse raio-x muito energético, faria muito mal. Se a quantidade de raio-x que atinge o teu corpo for muito alta, em uma aplicação tu pode ficar com problemas. Ou seja, é por isso que na medicina a gente usa um raio-x de menor energia, chamado de mole. Agora, se eu vou radiografar um bloco de motor, eu preciso de muito mais energia. Aí eu uso um raio-x duro. Qual é a diferença entre o mole e o duro? É que o duro eu vou usar uma grande DDP para poder acelerar o elétron e aí ele vai ficar altamente energizado. Os raios-x emitidos são muito mais poderosos, chegam a atravessar uma espessura bem considerável de aço. Sim, raio-x. Aí tu vê, olha só que interessante, como o raio-x ele é direcional, é que nem uma lâmpada, eu posso botar umas plaquinhas de chumbo para não deixar essa luz vazar para o lado. Então eu consigo aplicar em cima da mala, sem vazar para as pessoas que estão na lateral. Outra coisa interessante, desligou a máquina de raio-x da tomada, cortou o fiozinho da tomada, pronto, pode lamber o metal ali, não tem mais nada ali. Depois que tu desligou a máquina da tomada, ela não continua emitindo rastro de radiação. Tem gente que acha que o aparelho está desligado e ainda continua irradiando alguma coisa. Essa história de continuar irradiando é materiais radioativos. E cuidado, materiais radioativos não emitem raio-x, emitem raios gama. Vi esses dias uma reportagenzinha, um pedaço do programinha, que falava de uma empresa norte-americana que fabricava instrumentos de guerra que eram visíveis no escuro, sem luz nenhuma. Para poder o visor do aparelho ser visível no escuro, sem luz nenhuma, mesmo sem bateria, ele era pintado com uma tinta fluorescente ou fosforescente?
Fluorescente é quando brilha enquanto estimulada. Fosforescente é que continua brilhando mesmo após o estímulo, lembra? Então elas tinham que pintar, as moças que pintavam os visores desse equipamento de guerra tinham que pintar com uma tinta fosforescente. A tinta fosforescente melhor que tem que se usar é a tinta que contém rádio. Rádio, o que é? É um elemento químico da tabela periódica. Por que será que ele tem esse nome, rádio? Porque ele é radioativo, ele emite ondas de rádio? Não, né? Raios gama, tu vê que loucura, né? É que quando a galera começou a estudar, não se sabia essa diferença entre as radiações eletromagnéticas. Conheciam só as ondas de rádio do Hertz. Aí, ó, tá emitindo alguma coisa, é rádio, é onda de rádio, vamos chamar de rádio esse aparelho. Né? Mas na verdade não, o material rádio é radioativo, emite raios gama. Aí então tá, vamos fazer uma tinta bem bonita para essas moças pintar. Só que nessa época, né, um pouquinho antes ali, eu acho que entre Primeira e Segunda Guerra, digamos, a beleza era uma coisa muito forte na época. Então a galera se preocupava muito com a beleza. Aí tu imagina a menina que está pintando e percebe que aquela tinta que ela usa no escuro brilha de maneira mágica, tipo as pulseirinhas da Rave. E depois do trabalho ela vai pra balada. Aí ela vai lá, pega aquela tintinha inofensiva, porque os donos da fábrica não falavam que a tinta era radioativa. Só os caras do laboratório da fábrica que se cuidavam, tal, chumbo pra tudo que é lado para se defender da radioatividade. As meninas não, bem felizes, iam pintar, pegavam o pincelzinho, botavam na boca para fazer uma pontinha bem fininha e ficavam pintando. E na hora de ir pra balada, botava rádio nos dentes, ia com os dentes todos verdes, assim, pra festa à noite. A galera ficava encantada, meu Deus, aquela mulher brilha no escuro. Né? Tu imagina, cara, tu ir pra uma balada em, sei lá, 1950 e tu tá todo verde e fosforescente na balada, né? Hoje pode ser uma coisa comum. Agora, depois dos nossos, né, do Black Eyed Peas, dos caras que gostam, né, que voltaram com essa moda aí. Mas tu vê, o cara que não sabia disso e passava isso no dente do cara. E justamente o rádio se concentra nos ossos depois de muitos anos. Então, assim, milhares de operárias morreram envenenadas por rádio, simplesmente por falta de cuidado com esse tipo de coisa. Então, material radioativo é perigoso. Um bom exemplo é o rádio. Me dá mais 2 exemplos de material radioativo. Urânio, plutônio, césio. Fechou. Fantástico. Aí, como é que eu faço uma bomba atômica com esse material radioativo? Só botar dinamite e pluf, explodiu. Tem que enriquecer. Tem que pegar um monte desse material radioativo, filtrar, tirar os que não são, as moléculas que não são radioativos, os átomos que não são radioativos, e aí sim tu vai ter o início de um núcleo de uma bomba, certo? Nuclear, que claro, para ela poder ainda liberar todo o poder do núcleo dos átomos, ainda precisa de mais uma série de processos técnicos difíceis. E o núcleo é pequenininho, não é? Cara, o núcleo ele é pequenininho, ele é um pouquinho maior, digamos, com uma bolinha de tênis, né? Dependendo da bomba. Né? E tu vê aquele material aparentemente inofensivo, que legal, uma esfera metálica. Tu não está enxergando a quantidade de radiação poderosa que ele está emitindo, só com um contador Geiger. Aí tu começa a aproximar dessa esfera, e se tu vai tampando ela, fazendo essa luz que sai dela se refletir e voltar para ela mesma, aí já está começando a ficar próximo do momento em que ocorre uma reação em cadeia, onde um átomo vai liberar energia que vai destruir o átomo vizinho, que vai partir ao meio, que vai liberar energia e destruir o átomo vizinho, e aí temos uma reação nuclear poderosíssima, certo? Pois então, essa era a grande dificuldade no começo dos laboratórios. Como é que eu vou controlar essa radiação? E é daí que tem vindo os problemas com as usinas nucleares Chernobyl e agora Fukushima, né? É daí que tem vindo o problema. Como é que eu vou controlar uma reação que é autoalimentável? Só se eu tirar o combustível radioativo dali de perto, né? Aí ele deixa de receber a radiação e de começar a se partir atomicamente falando. E aí então o que acontecia? Nos primeiros experimentos, era um cientista com o núcleo da bomba ali, tampando o núcleo da bomba com a própria mão, com uma capinha de berílio, e tentando aproximar com um outro cara do laboratório com o contador Geiger ali do lado. E aí ele, quanto mais fechava o núcleo da bomba, mais o contador Geiger apitava. E aí ele percebendo, está quase no limite, eles estavam querendo fazer o cálculo do limite para acontecer esse fenômeno. Muita gente morreu nessa brincadeira, de escapar a mão mesmo, escapou a mão da capinha, caiu, e a galera que estava ali na sala recebe uma radiação absurda, 3, 4 dias depois estão tudo morto. Aí teve uma dessa situação que um cara, piradão, o cara era muito ninja, o cara era muito bom, só que ele era um cara que se achava muito, sou foda e tal, vamos lá. Aí eu estava lá com o núcleo da bomba no laboratório, todo mundo trabalhando em volta do núcleo da bomba, a galera não tinha noção do poder daquela porcaria, todo mundo tomando banho de raio gama, só que relativamente longe, então tá tranquilo. Aí um dia chega um cara no laboratório, o que é isso aqui?
isso aqui é o núcleo do demônio. Eles chamavam de núcleo do demônio justamente porque sabiam que ele era perigoso. Aí, como é que faz isso? Aí o cara foi fazer uma demonstração com um cara que chegou no laboratório. Olha só que legal. Chega aí, cadê o contador Geiger? Segura aí, olha lá. E aí o contador Geiger quase, né, mostrando que estava no limite da reação nuclear começar a se desencadear. Ele escapa mais uma vez da mão dele essa capinha de berílio. Chega no limite, ele percebendo que tinha alguns laboratórios que iam morrer junto com ele, e ele era o cara mais, né, recebendo maior radiação porque ele estava controlando o experimento. Ele percebeu que deu merda, tirou, jogou a capa longe de berílio, né, e falou para os outros: fiquem parados, fiquem parados. Ele marcou onde cada um estava com giz no lugar do laboratório. Ele sabia então onde estava a bomba e sabia a distância de cada pessoa, e marcou o seu próprio lugar. E fez os cálculos, certo? Para ver quem é que poderia morrer naquela situação ou não. Ele logo percebeu: eu tô fudido, morreu. Me fudi, não dá pra mim. Aí falou pros amigos: ó, possível que vocês talvez sobrevivam. E não deu outra, alguns dias depois o cara estava morto. Só que como ele anotou a posição de cada um dos sujeitos, pela primeira vez na história a gente tinha dados precisos e científicos de como a radiação atinge as pessoas e de um impacto sobre a saúde delas. Esse cara então ele ganhou várias medalhas de honra ao mérito nos Estados Unidos, porque foi o primeiro cara que teve, tu vê que loucura, o primeiro cara que teve a presença de espírito numa situação dessa. Tu imagina, cara, acontece uma coisa que tu sabe que tu vai morrer, tu tem a presença de espírito de parar naquela situação e... Não, peraí, vamos usar um pouco de raciocínio aqui. Fazer os cálculos, terminar o teu trabalho, entregar o teu trabalho sabendo que tu vai falecer em função daquele fenômeno bizarro, né? E esse dado então salvou milhares e milhares de vidas depois, porque a partir desse momento a gente conseguiu calcular a partir de que distância, a partir de que intensidade de raios gama a pessoa realmente tem maior chance de morrer. Aí olha só, o núcleo da bomba, ele era sólido, não tinha como tirar uma parte dele para ir controlando a radiação. Como é que eu vou fazer então uma usina nuclear, que eu preciso fazer essa bomba explodir vagarosamente? Eu faço vários bastões de combustível nuclear, e esses bastões podem ou mergulhar nesse núcleo ou ser retirados desse núcleo através de um sistema eletrônico, por exemplo, ou hidráulico. Então eu tenho um termômetro lá no núcleo desse reator que controla a temperatura. E está baixando a temperatura, coloca mais um bastãozinho de combustível, desce mais um bastãozinho. Ah, a temperatura aumentou, bota mais um. Meu Deus, a temperatura está aumentando demais, aperta o botão para tirar os bastões lá de dentro, aí fecha o ciclo, né? Certo? E foi assim que Chernobyl deu pau, foi assim que Fukushima deu pau, certo? Os caras que estavam, os técnicos, os seres humanos controlando o fenômeno, perceberam que tinha aquecido demais antes de tomar uma atitude, a coisa esquentou tanto que derreteu o sistema que recolhia o combustível nuclear ficou preso lá dentro, e essa reação foi derretendo tudo, queimando concreto, queimando toda... E está radioativo até hoje. Fukushima, ó cara, tá vindo um tsunami aí. Né, tudo bem, tem bomba aí que tira água, se encher d'água aqui vai ter as bombas que vão tirar de água, ó, vai dar merda, isso aí não é nada, tranquilo. E aí achou que não ia dar merda, chegou a água, era muita água, as bombas que tiravam a água do lugar só conseguiam um certo volume de água, entrou mais água do que eles esperavam, ao entrar água deu pau nesse sistema que bloqueia o combustível nuclear, e na hora que apertava o botão, para, não dava mais de parar a reação nuclear, brum, deu merda de novo. Ou seja, é um cabeça de bagre que faz merda, não é a energia nuclear que é tão terrível assim. Tanto que, Inglaterra, sabe Inglaterra, né? O centro do mundo, basicamente, né? A Inglaterra agora decidiu o quê? Que vai permitir pela primeira vez na história fazer usina nuclear. Eu recebi essa notícia essa semana. E os ingleses são super chatos desse tipo de coisa, né, cara? Se os ingleses permitiram isso, mais uma vez, é porque a gente sabe que dá para controlar. Se ninguém fizer cagada grande, dá para usar a energia nuclear de forma segura. Tipo, quando o cara explode uma bomba nuclear, dependendo da altura que ela está no solo, dá um efeito maior. Ela tem que explodir antes de tocar no solo. O cara explodiu a certa altura que foi para conseguir controlar o efeito da bomba. Cara, ó, faz todo sentido. Pensa bem, se uma bomba vai explodir, ela vai gerar uma esfera de destruição que se expande para todos os lados. Se eu explodo ela depois que ela chegou no chão, de certa forma eu só vou aproveitar essa semi-esfera de destruição, né? Então, de fato, muitos estudos foram feitos para descobrir em que altura eu devo explodir determinado tipo de bomba para que a destruição seja a maior possível, certo? Por isso que até uma vez eu vi um programa que falava sobre testes nucleares, eu fiquei abismado. Porque eu achava o seguinte, a bomba nuclear, teve a da Segunda Guerra Mundial, tem as usinas nucleares, aí mais alguns testes, eu achava que, sei lá, era meia dúzia de testes, né? Aí uma vez eu estava escutando que os Estados Unidos, até o dia que eu assisti o programa, né? Ou seja, 10 anos atrás, os Estados Unidos tinha testado 1048 bombas atômicas.
1048. Exatamente. Quanta gente não morreu nesses testes? Mesmo quando tu testa num lugar isolado do mundo, para tu verificar o resultado do teu teste, tem que ir alguém lá, né, verificar o que deu, né? E não é uma pessoa, são milhares de pessoas do exército que vão marchar em direção ao epicentro da bomba fazendo relatório. Ah, o tanque de guerra a 10 metros do epicentro derreteu. Entendeu? O tanque de guerra vira uma bola de aço derretido. Porque a temperatura próxima da bomba chega a 10.000 graus Celsius. As pessoas que estiverem ali evaporam. Sobra pó de osso no lugar onde a pessoa estava. Pó do osso da pessoa. O resto evapora. Fica a sombra da pessoa no lugar. Certo? A sombra fica, porque imagina, vem uma luz bizarra de lá, raios gama, né? E aí, essa radiação vai bater na pessoa, a pessoa vai absorver essa radiação e vai evaporar. Evaporar, a pessoa evapora, puf. E aí, ao evaporar, ela bloqueou um pouco da radiação que atingiria o chão, né? Ou seja, na lateral onde o corpo dela estava, o chão vai ser mais atingido do que aonde ela estava. E aí fica uma espécie de sombra onde a pessoa estava quando ela recebeu a pancada. É isso aí. Só para tu sentir, num desses testes, os Estados Unidos estourou 78 bombas atômicas de uma única vez. Só para ver o tamanho do estrago. Vamos ver, 78 vai ser foda. Cada um desses testes custam milhões e milhões e milhões de dólares. E milhares de pessoas morrem e adoecem e terão filhos defeituosos no futuro. Não dá para acreditar na ignorância humana. Não dá para acreditar que nós gastamos tanta energia estudando como se destrói. Não dá para acreditar. Que imagina toda essa grana aplicada no conhecimento, no desenvolvimento de novas tecnologias para resolver problemas técnicos ou doenças das pessoas. É triste realmente de saber que o homem chegou nesse limite, certo? Mas olha só que loucura, então, nosso querido Estados Unidos da América nos presenteou com esta herança. Alguns lugares, como o amigo lembrou, até hoje estão radioativos e até hoje não podem ser utilizados, e a vida até hoje está prejudicada nesse lugar, só porque uns cabeças de bagre resolveram ver como é que destrói o mundo. Por que a radiação é tão duradoura? Como é que é? Por que a radiação é tão duradoura? Ah, legal, ó, nem todo material tem a radiação tão duradoura. Aí a química estuda isso com mais detalhe, né? Lembram da meia-vida? Meia-vida o que é? É quando a radiação emitida por um material radioativo cai pela metade. Por exemplo, o iodo tem uma meia-vida de 13 horas, aquele iodo 123 que eu falei para vocês que é usado em exame médico. Então, primeiro, não é todo iodo que é radioativo, né, galera? Tem o iodo que não é radioativo, que é o mais comum, e tem iodo que é radioativo. Tu vai lá, pega um monte desse iodo radioativo e faz uma substância radioativa. A partir do momento que aquela substância foi produzida, a cada 13 horas cai pela metade a quantidade de radiação que ela emite. Por isso que eu injeto aquilo numa pessoa. Eu injeto aquilo na pessoa sabendo que alguns dias depois quase vai estar zero a radiação emitida pelo corpo dela. Tem materiais que a meia-vida chega a dar 1 milhão de anos. Ou seja, tem que demorar 1 milhão de anos para cair pela metade a radiação que aquele bicho emite. Né? O berílio, se eu não me engano, são poucas horas. Poucas horas ele... Então tem materiais que são alguns minutos, menos de 1 hora já caiu pela metade a radioatividade dele. Ou seja, tem a ver como esse processo de decaimento radioativo vai ocorrer. Tem átomos que decaem mais rápido, tem átomos que decaem mais demoradamente, certo? A química estuda isso com um pouquinho mais de propriedade. Manda. Eu trabalho no Científico América, tinha uns caras que foram para Chernobyl, e em volta de Chernobyl, que o mar afetado já tem uma vida bem próspera. Mesmo que os ratos, por exemplo, tenham muita radiação no osso deles, eles conseguem viver normalmente e conseguem procriar com outros ratos que não tiveram muita radiação. Sim. Ó, na verdade, galerinha, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós tínhamos uma sensação muito mais terrível, né, do que realmente acabou acontecendo. A gente mais uma vez se surpreendeu com a capacidade que a natureza tem de se reparar, de se auto-reparar. É real isso que está se falando. Mesmo em Chernobyl, que teve um vazamento de radioatividade bem intenso, a gente consegue ver a vida voltando ao normal. A gente ainda vê algumas espécies com deformidades que antes nós não conhecíamos, né? Porém a vida está voltando ao normal e a gente vai poder... A cidade hoje já vive quase normalmente, ainda existe o isolamento em volta da indústria. Lembrando também que logo que houve um problema, muitas equipes foram para lá e começaram a despejar montoeiras de concreto em cima do coração dessa usina que explodiu, certo? Ou seja, tem dezenas de metros de concreto contendo parte dessa radiação. Como o trabalho foi relativamente bem feito, a gente conseguiu amenizar
o problema. Mas vale lembrar que, sei lá, 10 anos depois do acidente, tu ainda encontrava animais absolutamente deformados naquela região. Plantas absolutamente esquisitas naquela região. E no final das contas, nós não sabemos se algum desses genes mutantes que surgiram por causa dessa quantidade de radiação maior possam ter interferido em alguma forma na cadeia alimentar do planeta. Ou seja, às vezes o maior risco é tu mexer com algo que tu não tem certeza como é que vai acontecer. Só para tu ter uma noção, por exemplo, o cara que revolucionou a indústria automobilística inventando o dopante para o combustível que fazia os motores trabalharem melhor, já falei para vocês de termodinâmica em taxa de compressão. Alguém lembra mais ou menos o que seria a taxa de compressão do motor? É o quanto a gente espreme a mistura ar-combustível antes da faísca acontecer e explodir isso. Sabe qual era um grande problema na indústria automobilística, logo que o Ford inventou os primeiros motores razoáveis, né, como o motor do Ford T? Era o seguinte o problema, cara, eu quero espremer a gasolina 8 vezes para ela ficar bem espremidinha e quando ela explodir dá uma pancada bem grande. Só que quando eu espremia ela 6 vezes, ela já explodia, antes de eu botar a faísca. Ou seja, enquanto o motor ainda estava espremendo a gasolina, ela já explodia empurrando o motor para cima. Isso fazia o motor bater pino, como se fala, né? E logo o motor quebrava. E o cara queria resolver isso, porque só assim a gente ia aumentar as potências do motor. Quanto maior a taxa de compressão, mais a potência que esse motor libera. Tem que ser uma gasolina de alta cilindragem. Pois então, aí na verdade pior que não, cara. Não é só octanagem. Sem botar uma substânciazinha para dopar, para atrasar a explosão da gasolina, ela acaba explodindo antes. Aí o cara foi tentando, falou álcool. Álcool é a solução. Então tu vê, há muito tempo atrás do Brasil ter inventado o pró-álcool, cientistas norte-americanos já tinham descoberto. Álcool é o bicho para botar no motor, vai dar muito mais potência. Só que eles só conseguiam fazer álcool de milho. E aí os caras fizeram as contas, falou, meio que a gente planta os Estados Unidos inteiro de milho, não vai dar de fazer. Esquece. Aí o cara pensou, não, eu vou descobrir qual é a nova substância que eu vou botar na gasolina, derivada de petróleo, para fazer acontecer que nem o álcool. E ele achou o produto. Chumbo. Bota só um pouquinho de chumbo na gasolina, pode espremer ela um monte e fazer o motor funcionar muito melhor. Tu imagina, cara, o cara inventou um líquido mágico, que o motor tava lá batendo pino. Tu botava esse líquido no motor, o motor funcionava normal, redondo. Era mágico. Um novo combustível, aparecendo nos jornais, novo combustível, evita os barulhos do motor. Mágico. E aí esse cara virou dono de meio mundo. Ele inventou a solução para a indústria automobilística. Ele adoeceu, ficou doente, se sentiu mal. Quando voltou para o laboratório dele, percebeu que os operários do laboratório dele estavam todos doentes, e alguns loucos inclusive. Perceberam que o envenenamento por chumbo era altamente perigoso. Só que como ele era muito poderoso e queria ganhar muito dinheiro, escondeu, contratou Harvard para fazer uma pesquisa. A pesquisa de Harvard mostrava, olha, faz mal, vamos ter que parar de usar chumbo no combustível. Estamos todos ficando intoxicados, nossos filhos principalmente. O cara contrata um sujeito que vai lá e fala, não, olha só o relatório diz que está tudo liberado, está tudo tranquilo. O chumbo não tinha combustão completa nem gasolina. Na verdade, o chumbo ele sai no estado gasoso, né? Aí tu respira um átomo de chumbo e vai acumulando aquilo no teu corpo, tu imagina. Intoxicação por chumbo. Isso dá baixo QI nas crianças, cara. Olha que loucura. E dá violência, as pessoas ficam violentas quando ficam contaminadas por chumbo. Ou seja, um cara para ganhar dinheiro mentiu para o mundo inteiro que o mundo estava sendo envenenado com chumbo e toda a superfície do planeta nessa época tinha contaminação por chumbo. O chumbo queimado nos Estados Unidos, no combustível dos Estados Unidos, se espalhou pela atmosfera do mundo todo, cara. Todo o planeta chegou a ficar intoxicado com chumbo. Tu imagina, foi a pior envenenamento causado por um único ser humano no planeta. Essa é a maior história de envenenamento. Tu vê como a grana é uma coisa delicada, né, bicho? A grana corrompe, cara. O cara fica com sede de poder, foda-se que o mundo vai morrer envenenado, eu quero ganhar meu dinheiro. Quando a galera percebeu isso, viu, não, vamos acabar com isso aí já. Tá matando as nossas crianças, o índice de violência nos Estados Unidos caiu brutalmente, o assassinato. A galera do louco que fica saindo atirando nas pessoas, caiu, sei lá, de 8% para 4%. Caiu pela metade, tu vê que loucura, cara. As pessoas estavam pirando porque o ar estava poluído com chumbo. Só para os carros funcionar um pouquinho melhor. Punk, hein, cara? Que loucura, o ser humano é um chumbo. Mas eles ficaram muito tempo usando os carros com chumbo, né? Sim, anos e anos, quase uma década inteira usando carro com chumbo. Por isso que foi se espalhando pelo mundo todo. Qual foi o alternativo aí? Aí, na verdade, começaram a perceber que o chumbo podia ser substituído por outras substâncias, certo?
E aí hoje a gente, eu já falei para vocês, a fumaça do carro é cancerígena. Não pensa que agora que não tem chumbo pode botar a boca no escapamento e respirar. Na verdade, hoje é menos nocivo do que já foi, mas continua sendo nocivo. Certo? Por isso que carro elétrico é o futuro, já discutimos isso várias vezes. Eu vou fazer uma colocaçãozinha. Na verdade, a gasolina, o gás natural veicular, ó, ele basicamente é CH4, C2H6, MET, ET, BUT. MET, ET, BUT, PROP, né? Olha, eu vou te dizer que o gás natural veicular, o GNV, ele vai no máximo até essa molécula aqui, ó, certo? Aliás, como é que é mesmo o nome? GLP, gás... Não, é GLP. Não, sim, eu quero o outro primeiro. Gás, liquefeito, tu pega petróleo, esquenta, as moléculas mais leves vão para cima da chaminé, tu recolhe elas e geralmente vem até o BUT, certo? E aí tu espreme todas elas, fica um líquido, bota no botijão de gás e vai para tua casa. Aí tu libera esse gás liquefeito, volta a ser vapor, queimas ele na boca do teu fogão, não é isso? Só que quando chega no final do botijão de gás, o que acontece? O que a tua mãe reclama quando está acabando o gás? Nunca ninguém viu? A chama está menor e ficando amarela, sujando a panela. Ela fica chateada, meu gás está acabando. Certo? Vamos chegar lá, Primeiro, qual é a chama mais quente? Amarelo ou azul? Azul, alta frequência, amarelo, alaranjado, não é isso? Aliás, vamos ao contrário, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Se a luz azul tem maior frequência, é porque a região de onde vem a luz azul, as moléculas estão mais agitadas. Concorda comigo? Então tu vê, olha como sabendo o espectro eletromagnético dá para perceber, por bom senso, que a chama azul é mais quente do que a chama alaranjada. Aliás, por que está ficando amarelinha a chama? Está ficando amarelinha porque alguns átomos de carbono não queimaram, não reagiram. E esse átomo de carbono ficou aquecido e ficou incandescente, laranjinha. Já viu um pedaço de carvão da fogueira ou da churrasqueira, laranja? São vários pedacinhos desse laranja que deixam a chama alaranjada. Bate na panela da mãe, a mãe fica chateada que gruda esse carvãozinho na panela. Por que eu sei que está acabando o gás? Quem que é mais leve desses caras? Metano. Esses caras saem primeiro. Quem é que sobra no fundo do botijão? Propano, butano. Como esses caras têm mais carbono, é mais difícil queimar. Beleza? O gás natural, ele é mais rico nesses dois aqui, ó. Então ele vai queimar mais fácil, ele vai queimar melhor, não vai ter tanto aquela chama amarelada, eu vou conseguir uma chama mais azulada, vou conseguir maior temperatura, certo? Ou seja, na verdade a única grande mudança é a substância que eu estou usando, o processo é o mesmo. E a gasolina, alguém lembra quais são as moléculas da gasolina? Começa com quanto? O octanagem, essa é que eu quero. Essa é que eu quero, porque ajuda a aumentar a taxa de compressão, mas só isso não resolve. Começa com 6 e vai até 8, isso é gasolina. Ou seja, como tem mais carbono, vai dar um pouco mais de trabalho para aproveitar, para queimar todos os carboninhos. Beleza? E aí eu preciso de uma injeção, de repente, eletrônica, para poder pulverizar bem essa substância. Preciso espremer bastante essa mistura combustível-ar, para poder dar uma queima bem completa. Mas... tu vê, os motores vão funcionar da mesma forma. Diesel, como é que é diesel? Já está chegando lá no C12. Já que é C12, eu posso espremer ainda mais, né? Por isso que o motor diesel espreme 16 vezes o combustível, mistura ar combustível antes de explodir. E por isso não precisa de vela, porque ele explode automaticamente, certo? Outra coisa que vale a pena lembrar, o diesel inventou o motor dele com óleo de amendoim. Então tu vê, o motor diesel foi inventado já biodiesel. Ele foi inventado para usar biodiesel. Por isso que a galera que tem carro diesel não precisa se preocupar com converter o carro para biodiesel. Porque se tu espremer amendoim, pegar o óleo e botar tanque de combustível, vai funcionar. Se tu espremer soja, pegar o óleo de soja filtrado e botar tanque de combustível, vai funcionar. Qualquer carocinho oleaginoso que tu espremer e botar no tanque de combustível do carro diesel, do caminhão diesel, vai funcionar. Então, né, bacana lembrar disso. Isso é uma coisa que está em voga, eles podem te fazer pensar sobre isso. Se o azul é mais intenso, mais agitado, mais forte, por que a luz azul é usada na psicologia para acalmar? Olha que bonito. Na verdade, galerinha, ó, existem estudos, né, sobre a sensação que as cores causam na gente.
média, alguns tipos de cor trazem sensações para a maioria das pessoas relacionadas a alguma situação. O amarelo, o vermelho estão relacionados à fome, estimulam a vontade de comer, por isso que o McDonald's é vermelhinho e amarelinho, né? Salas de aula são brancas porque sugerem, né, uma situação de maior neutralidade, não te faz pensar em nada, não te traz nada à mente, então tu fica neutro para poder estudar com tranquilidade. Ou seja, a sensação psicológica que eu tenho ao receber uma cor no meu olho não tem a ver com a energia que vem daquela radiação. Não é porque o azul é mais energético que vai me deixar mais agoniado ou mais, né? Ou seja, a sensação que uma cor nos traz tem a ver com a nossa história de vida, com o que a gente viveu. Por isso algumas pessoas preferem uma cor, outras outra. Umas pessoas não conseguiriam viver numa casa vermelha, outros, eu adoro a minha casa vermelha, alaranjada, né? Então isso realmente é mais difícil de descrever fisicamente. Pavlov descreveria isso com mais propriedade. É um psicólogo que fez experimentos com cachorros. Ele foi lá e mostrou que o cachorro saliva antes de receber a comida. E aí ele começou a perceber que se ele usava um sininho na hora que ele alimentava o cachorro, só de bater o sininho, o cachorro babava. Ou seja, ele percebeu que o cachorro não podia controlar os seus instintos. O cachorro, na sua vontade animal, bate o sininho que ele treinou o cachorro, a baba escorre. E aí ele começou, um aluno do Pavlov pensou, será que ser humano é assim também? E aí começou a fazer experimento com criancinhas no lugar dos cachorrinhos. Que loucura, né? Hoje seria inadmissível, chegava a amarrar a criancinha no equipamento lá e bota a bolachinha pra criancinha, mede a salivação. O que ele percebeu? Sim, nós somos que nem os animais. Depois que o Pavlov e a galera dele fez esses estudos, hoje tudo na tua vida que tu vê de propaganda foi baseado nos estudos do Pavlov. Ou seja, nós somos refém da nossa animalidade, do nosso instinto animal. E aí quando tu vê aquele aparelhinho que vai te deixar mais feliz, mais bonito, talvez teu órgão sexual cresça ao comprar aquele aparelhinho. E aquele aparelhinho não faz o menor sentido, a tua vida não vai mudar merda nenhuma, tu vai ser tão feliz com ou sem o aparelho. Só que Pavlov descobriu uma maneira de ligar no teu cérebro coisas irresistíveis que eu quero aquele iPhone. E aí tu compra, e tu compra mais, e tu compra mais, e tu perde o controle, sai comprando. Não é porque tu é doente, é porque a galera estudou como faz isso acontecer na tua mente. Ou seja, a gente só está imune a essas coisas que estão nos tentando vender se a gente estudar um pouquinho de psicologia. A física não resolve tudo. Tu vê, mas o senhor me falou que psicologia não era ciência. Não é uma ciência como as outras, mas merece atenção e merece estudo. Precisamos de psicólogo para tentar resolver alguns problemas que a humanidade tem enfrentado. Por exemplo, a doença pelo consumo, né? Uma hora isso vai acabar com a nossa civilização, né? Querer comprar também não dá, tem que maneirar. Continuamos em seguida, galerinha. Muito obrigado pela paciência.